Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Paulo. Eu vou estar auxiliando vocês a entenderem um pouco mais sobre o GaiaDM, como ele funciona, as principais tarefas e um pouco mais sobre a integração entre Gaia e GaiaDM. Esta é a página do GaiaDM. Nesta página, o cliente poderá ter noção das principais ferramentas e uma breve descrição do que cada ferramenta pode ajudar a melhorar a sua gestão. Na página também, o cliente poderá visualizar os valores do sistema. Por exemplo, uma imobiliária que possui até 100 contratos, ela se encaixaria neste plano, pagaria R$ 189,90 por mês. Caso no próximo mês a imobiliária ganhe mais contratos e tenha 150, automaticamente o sistema migraria ela para o plano 200, onde ela pagaria R$ 279,90. Ou seja, conforme a quantidade de contratos ativos que a imobiliária possui, o sistema calcula em qual plano ela se encaixaria e quanto ela pagaria naquele mês. Nesta página também, podemos orientar o cliente a acessar a página de recursos. Página de recursos do sistema. Essa página é muito interessante, pois ajuda o cliente a entender um pouco mais sobre as principais ferramentas do sistema. Por exemplo, como gerar boletos, a geração de boletos. Então, aqui o sistema dá uma breve descrição e um passo a passo de como é feita a geração das cobranças. Se o cliente quiser saber um pouco mais sobre as funcionalidades, então aqui o cliente consegue saber um pouco mais das funcionalidades do sistema. Então, aconselho vocês a sempre que o cliente tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre o sistema, que ele acesse a página de recursos para quebrar algumas objeções e tirar algumas dúvidas. Para começar a utilizar o GaiaDM, o cliente precisa fazer um breve cadastro neste formulário. Com isso, será liberado uma base de teste no período de 15 dias, onde o cliente poderá utilizar todas as ferramentas do sistema. Então, preenchendo esses dados, colocando o e-mail e uma senha, o cliente já consegue começar a utilizar o sistema. Não será necessário ninguém liberar a base. Para acessar o sistema, todas as vezes que necessário, o cliente acessará a GaiaDM e entrar. Colocará o seu e-mail e a sua senha. Esta é a dashboard do GaiaDM. Aqui o sistema disponibiliza as principais tarefas a serem realizadas. Por exemplo, temos aqui a quantidade de contratos vencidos ou a vencer nos próximos 60 dias, as garantias que estão vencidas ou vão vencer, os seguros que estão vencidos ou vão vencer nos próximos 60 dias e os contratos a serem reajustados. Também podemos ter uma noção da quantidade de contratos ativos e quantos contratos a imobiliária ganhou este mês. Além disso, o GaiaDM é 2 sistemas em um, ou seja, a imobiliária poderá controlar os contratos de locação e também a gestão financeira da sua imobiliária. Aqui podemos ter uma noção da parte financeira da imobiliária, ou seja, uma previsão do saldo, a quantidade de repasses a realizar, ou seja, o que são repasses? Repasses é o aluguel que a imobiliária recebe e precisa repassar o valor para o proprietário. Então, neste caso, existem 20 repasses a serem realizados. Aqui podemos ter uma noção de quanto a imobiliária está ganhando com os contratos administrados e o valor do saldo atual. No menu do sistema, podemos encontrar a parte de contratos, ou seja, aqui teremos toda a gestão dos nossos contratos no sistema. O primeiro passo para começar a utilizar o sistema é realizar o cadastro dos contratos. Para realizar o cadastro do contrato, é necessário que tenhamos cadastrados os imóveis, proprietários e locatários. Esses cadastros podem ser feitos independentes, ou seja, posso cadastrar primeiro o locatário, depois um imóvel e um proprietário, ou realizá-los todos na tela de contratos. Mas,
Para clientes que possuem o Gaia e o Gaia DM, essas informações já virão do Gaia, ou seja, não será necessário eles cadastrarem os imóveis proprietários e locatários. Aqui temos a parte de receitas. Em receitas, a imobiliária vai fazer a gestão de todos os seus boletos, de todas as suas cobranças. Aqui em faturar é onde ela vai gerar as cobranças. Em a receber é onde ela vai controlar os boletos, ou seja, saber quem pagou, quem não pagou, quem está pendente, imprimir um boleto, gerar uma segunda via, enviar por e-mail. Aqui em notas fiscais é onde a imobiliária vai transmitir as notas fiscais para a prefeitura de sua cidade. Aqui em retorno bancário é onde a imobiliária vai fazer a baixa automática das cobranças, ou seja, todos os dias pela manhã, a imobiliária vai processar o arquivo retorno no sistema. Este arquivo retorno é um arquivo que é baixado no Bankline. A imobiliária entra no Bankline e baixa o arquivo. Esse arquivo é processado e o sistema identifica todas as cobranças que foram pagas e automaticamente dá baixa no sistema. Em recebidos, é onde você vai conseguir visualizar todas aquelas cobranças que foram recebidas, no dia, no mês, no ano ou em um período específico. Em despesas, é onde a imobiliária vai controlar todas as despesas a serem pagas, ou seja, tudo aquilo que precisa ser pago pela imobiliária. Os repasses, água, luz, telefone, o salário de um funcionário, as comissões de venda, as comissões de aluguel. Toda a parte de despesa da imobiliária será controlada aqui, em despesas. No apagar, a imobiliária vai conseguir visualizar todas as despesas lançadas, as despesas pendentes e as despesas já liquidadas. Em repasses, a imobiliária vai conseguir visualizar todos os repasses a serem realizados, ou seja, aqueles aluguéis que ela recebeu, só que ainda não fez o repasse. Em cheques emitidos, conseguirá visualizar todos os cheques que foram emitidos. Em pagos, todas as despesas que foram pagas. Em fornecedores, a imobiliária poderá cadastrar um novo fornecedor e visualizar todos os fornecedores cadastrados. Em financeiro, a imobiliária poderá ter relatórios e diagnósticos de como está a saúde financeira da imobiliária. Por exemplo, em movimentações, ela poderá ter um extrato do que pagou e recebeu e como está o seu saldo atual. Em conciliação bancária, a imobiliária poderá processar a conciliação eletrônica, ou seja, ela baixa um extrato eletrônico do banco, no formato OFX ou UFC, e consegue comparar todas as movimentações realizadas no sistema e todas as movimentações realizadas no banco, e identificar as diferenças que tiveram nas datas. Em previsão, ela consegue ter uma previsão de saldo, ou seja, com os lançamentos no sistema, a imobiliária consegue ter uma previsão de como será o seu saldo. Em diagnósticos, o sistema disponibiliza vários gráficos que mostram para onde e como a imobiliária está arrecadando o seu dinheiro. Então, ela consegue ter uma visão de onde está vindo a maioria das receitas e o que mais ela está gastando. E aqui consegue também comparar o ano anterior com o ano atual, ter um diagnóstico como foram as movimentações no ano anterior e como estão sendo as movimentações agora. Em apps, a imobiliária vai conseguir configurar as notificações de boletos, ou seja, quantos dias e qual que é a mensagem que é enviada automaticamente para os boletos. Por quê? Porque o sistema faz a notificação de boletos automática, ou seja, conforme as configurações que estiverem aqui, o sistema envia os boletos automaticamente para os inquilinos, nas datas informadas. Índices de reajuste, a imobiliária poderá cadastrar outros índices de reajustes, além dos que o sistema disponibiliza. E aqui na opção mais, a imobiliária poderá alterar os dados cadastrais, como nome, telefone, logo. Contas bancárias é onde a imobiliária vai cadastrar as contas bancárias que os boletos serão gerados.
e as outras contas bancárias que quiser administrar no sistema. Em plano de contas, a imobiliária poderá editar ou incluir contas no seu plano de contas. Em relatórios, visualizar todos os relatórios que o sistema disponibiliza. E em serviços, cadastrar ou editar serviços que ela trabalha. O primeiro passo para utilizar o sistema é fazer um cadastro dos contratos. Para isso, acessamos Contratos. Na tela de contratos, o sistema te mostra todos os contratos cadastrados, te alerta sobre pendências a serem realizadas nesses contratos. Você pode visualizar aqui também valor, taxa de administração, a validade do contrato. Também pode filtrar contratos por esses filtros. Por exemplo, contratos de inquilinos específicos. Aqui, contratos ativos e finalizados. Contratos com seguro, sem seguro. Aqui também você pode filtrar contratos a vencer, garantias a terminar, seguros a terminar, contratos a reajustar, contratos conquistados e configurar a tabela de retenção de imposto de renda. Para cadastrar o novo contrato, clique em Novo Contrato. Selecione o imóvel que será gerado o contrato. Lembrando que esses imóveis já virão da integração com o Gaia. Ou seja, a imobiliária que utilizar o Gaia DM, não precisa realizar o seu cadastro. Para cadastrar um novo imóvel, caso ele não tenha sido cadastrado, clique aqui, Novo Imóvel, e faça o cadastro do seu imóvel. Vamos selecionar o imóvel. O próximo passo é informar qual o locatário deste contrato. Caso este locatário não tenha sido cadastrado, cadastre-o aqui. Na parte de tributação, informamos se o contrato vai ou não emitir a nota fiscal pelo sistema. Caso seja emitido pelo sistema, o sistema vai emitir a nota e transmitir para a sua prefeitura. Em endereço de cobrança, informamos para qual endereço o boleto será entregue. Podemos informar o endereço do imóvel alocado, o endereço do locatário ou definir um outro endereço. O próximo passo, o sistema nos pergunta qual a garantia que será utilizada: fiador, caução ou seguro-fiança. Aqui informamos a garantia a ser utilizada no contrato. Por padrão, as imobiliárias trabalham com caução e seguro-fiança. Então, vamos cadastrar aqui um seguro-fiança. O valor. Isso é importante, pois, caso necessário, o sistema vai te alertar da renovação desse seguro. Caso o contrato possua seguro incêndio, também informamos aqui. Neste passo, informamos o início do nosso contrato, o dia de vencimento do boleto, a taxa de administração. A taxa de administração é um valor cobrado pelas imobiliárias para administrar este aluguel. Repasse garantido. O que é repasse garantido? Repasse garantido é uma modalidade que algumas imobiliárias trabalham, ou seja, ela garante ao proprietário o pagamento do aluguel, mesmo se o inquilino não pagar o boleto. Então, aqui informamos se esse contrato vai ter ou não repasse garantido. E quantos dias após o pagamento do aluguel, a imobiliária tem que repassar o aluguel para o proprietário. Neste caso, 5 dias úteis. Ou seja, 5 dias úteis após receber o valor do aluguel
é a data que eu tenho que repassar para o proprietário. Por exemplo, recebi o aluguel no dia 10. Então, no dia 15, eu devo fazer o repasse para o proprietário. Informamos qual o índice será usado de reajuste. Por padrão, as imobiliárias usam IGPM. Caso o contrato possua cláusulas adicionais, informamos-as aqui. A forma de recebimento, por padrão, mês a vencer, ou seja, o inquilino mora e depois paga o aluguel. Caso contrário, mês vencido, o inquilino paga o aluguel para morar. O padrão de mercado é mês a vencer. E caso a imobiliária trabalhe com mais de uma conta bancária, ela pode selecionar aqui qual conta o boleto será gerado. Vamos deixar a conta principal. Clicamos em salvar e o nosso contrato será gerado. Parabéns, contrato gerado com sucesso. Após gerar o contrato, o sistema disponibiliza algumas funções, como imprimir contrato. Ou seja, a imobiliária pode imprimir o contrato para ser assinado pelo locador-locatário. O sistema disponibiliza um modelo padrão, contrato de locação. Vamos visualizá-lo. Este é o contrato, o modelinho padrão que o sistema disponibiliza. Caso a imobiliária queira alterar este contrato, este modelo, ela vai aqui e clica em editar. E o sistema disponibiliza uma aba para o contrato ser alterado. Aqui ela pode alterar, adicionar ou excluir alguma cláusula que ela não queira utilizar. Em outros casos, a imobiliária quer utilizar o seu próprio modelo. Então, para isso, ela vai selecionar a opção Insira seu modelo e clicar em Imprimir. Colocar um título. Copiar e colar o modelo para cá. Eis que surge uma dúvida. Como que o sistema vai colocar as informações que ela acabou de cadastrar no contrato? Por exemplo, os dados do proprietário, os dados dos inquilinos, as datas e valores que eu acabei de cadastrar no contrato. Para isso, a imobiliária terá que usar essas variáveis. O que são essas variáveis? São a ligação entre os dados que ela cadastrou e o modelo de contrato. Por exemplo, onde eu queira que apareçam os dados do proprietário, dados proprietário, eu vou inserir a variável dados do proprietário. Então, aqui o sistema vai colocar para mim todos os dados do proprietário deste contrato. Nome, RG, CPF, endereço. Se eu quiser que apareçam os dados do inquilino, eu venho aqui e seleciono dados do inquilino. E assim com todas as outras variáveis que eu precisar utilizar. Quando eu clicar em imprimir, o sistema vai salvar esse modelo e imprimir o meu contrato. E todas as outras vezes que eu precisar utilizar esse contrato, basta eu selecioná-lo aqui. Ele já vai estar listando aqui para mim. A imobiliária também poderá imprimir uma etiqueta. Nesta etiqueta, o sistema vai imprimir os dados deste contrato para ser colado na pastinha deste contrato. Está aqui, ó. O nome do contrato, o imóvel, a cidade e qual que é o locatário. A imobiliária imprime essa etiqueta e cola na pasta. E também podemos aqui fazer o lançamento das despesas. O que são as despesas? As despesas é tudo aquilo que precisa ser cobrado do locatário ou do proprietário, como, por exemplo, taxa de locação, IPTU, condomínio, benfeitoria, um desconto, um abono. Então, tudo isso são despesas que devem ser lançadas no contrato. Eu posso lançá-las agora ou depois. Para lançar as despesas, você vai informar
a data de lançamento. Então, aqui é a data que essa despesa vai ser cobrada, o valor. Caso seja uma despesa parcelada, você vai informar em valor o valor da parcela dessa despesa. Vamos lançar aqui, por exemplo, um IPTU. Vamos cobrar do locatário e creditar para o proprietário, ou seja, eu vou cobrar essa despesa do meu locatário e vou repassar o valor para o proprietário. Caso eu queira cobrar essa despesa do proprietário, eu seleciono em débito proprietário e coloco o locatário como crédito, ou seja, eu vou descontar esse valor do proprietário e vou dar um crédito para o locatário, como, por exemplo, uma benfeitoria, onde o locatário paga e, na hora de eu realizar o repasse, eu desconto esse valor do meu proprietário. Os casos padrões são cobro do locatário e repasso para o proprietário. Mas também pode existir casos onde a imobiliária ela paga essa despesa. Então, ela cobra do locatário, do inquilino, e paga um terceiro. Por exemplo, no caso do IPTU, é a prefeitura. Então, está aqui. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, cadastre-o aqui. E os dados do fornecedor. Informe aqui a quantidade de parcelas e o sistema calcula todos os próximos meses. Clico em salvar e o sistema lança para mim essas despesas. Para continuar cadastrando contratos, clico aqui, ou para acessar os dados deste contrato, clico aqui. Agora que o nosso contrato já está cadastrado, como faço para editar? Para editar um contrato, você acessa Contratos e vá até o contrato que deseja editar. Vamos aqui até o nosso contrato. Está ele aqui. Nesta página, podemos editar um contrato, ou seja, editar algum dado que foi cadastrado errado. Podemos renovar uma garantia ou editar uma garantia. Podemos adicionar um seguro. E aqui é onde podemos lançar outras despesas para esse contrato. E aqui está a despesa que acabamos de lançar de IPTU. Parcela 1 de 5, débito locatário e crédito para a prefeitura. Após cadastrar os contratos e lançar as suas despesas, a imobiliária pode gerar os boletos. Para isso, ela acessa Receitas, Faturar. No Faturar é onde serão gerados todos os boletos da imobiliária. E antes, o sistema ainda coloca alguns detalhes aqui. Faça a geração dos contratos, realize o lançamento das despesas, clique em Simular para verificar as cobranças a serem geradas e, após a conferência, clique em Faturar. Então, sempre aconselhamos o cliente a simular o faturamento, ou seja, o sistema ele gera um relatório contendo o que cada locatário vai pagar para ver se não esquecemos de lançar nenhuma despesa. Então, aqui em Simular Imprimir, o sistema gera para a gente um relatório contendo o que vamos cobrar de cada um deles. Temos aqui o locatário Casa Grande, o aluguel, o proprietário Robinho, o IPTU, e o proprietário Galvão, um aluguel. Caso todos esses dados estejam corretos, vamos em Faturar agora para gerar as cobranças. Após gerar as cobranças, toda a sua gestão será realizada em Receitas a Receber. Nesta tela, o sistema disponibiliza todas as cobranças geradas no sistema. Então, podemos localizar
quem pagou, quem não pagou, quem está pendente. Podemos imprimir uma cobrança, enviar por e-mail, gerar uma segunda via. Para imprimir uma cobrança, clique em Imprimir Todos ou Imprimir PDF. E o sistema gera para a gente a nossa cobrancinha. Para enviar por e-mail, selecionamos as cobranças que queremos enviar por e-mail e clicamos em Enviar por e-mail. Para liquidar uma cobrança significa dar baixa nela, quando o inquilino pagou. Então, vamos aqui, liquidar. Informamos a data de liquidação e clicamos em liquidar. E aí aparece em verdinho. Em verde, significa cobrança paga. Em vermelho, cobrança em atraso. E em azul, cobrança pendente. Para filtrar apenas as cobranças pagas, utilizamos o filtro aqui, pendentes liquidadas. E o sistema lista para a gente todo mundo que já pagou. Para filtrar cobranças de um cliente específico, clicamos aqui e selecionamos o cliente que queremos visualizar a cobrança. Para filtrar cobranças de um período específico, clicamos aqui. Informamos o mês, o ano ou o período que queremos encontrar a cobrança. A liquidação da cobrança pode ser realizada de forma manual, como fizemos clicando em liquidar, ou através do arquivo retorno. Vemos em receitas, retorno bancário. O arquivo retorno devem ser processados aqui para o sistema dar baixa e alimentar informações financeiras e a inadimplência. Ou seja, o arquivo retorno, a imobiliária acessa o Bankline todos os dias pela manhã, baixa o arquivo, salva no computador e clica aqui, processar arquivo. Escolhe o arquivo baixado e o sistema processa e já dá baixa em todo mundo que pagou os boletos. E ela poderá conferir aqui todos os arquivos processados e quem pagou o boleto. Após identificar o pagamento de um boleto, o sistema já deixa os repasses preparados. Então, acessamos Despesas, Repasse. Em repasses,